A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao nosso estudo do livro de Jó. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs com o devocional da manhã e também todas as noites com a meditação da noite e a oração da fé. E uma vez por semana, nós estamos trazendo o estudo do livro de Jó. Eu quero reafirmar, como eu sempre digo, né, que eu sou apenas uma serva do Senhor, com o coração disposto a estudar a palavra de Deus e estar aqui compartilhando com os irmãos. Não sou teóloga, não tenho nenhuma outra, alguma outra patente, né, para estar aqui dizendo, não, irmãos, eu sou apenas uma serva de Deus. Então, aquilo que porventura, né, eu fale aqui, que você acha que não está certo, você pode deixar aí, né, o seu comentário construtivo, que nós estaremos aqui, né, procurando corrigir em nome de Jesus, tá bom? Então, meus irmãos, hoje, dando continuidade, nós estaremos estudando o capítulo 7 do livro de Jó. Deixa eu só deixar já aberto aqui, olha, para que facilite na hora, né, de nós estarmos falando aqui o que a gente estudou. Antes, nós iremos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus, né, sobre esse estudo, a sabedoria do alto, para que a gente possa falar tudo conforme Ele quer. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na Sua palavra. Que o Senhor me dê sabedoria do alto, que o Senhor possa abençoar também os meus irmãos que estão aí do outro lado. Abra o entendimento espiritual de cada um de nós para que compreendamos o Teu querer. Pai, continua abençoando a minha vida, abençoando esse canal, Pai querido, trazendo mais e mais pessoas para estarem junto comigo compartilhando da palavra do Senhor. Muito obrigada por tudo, glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Agora sim nós podemos iniciar o nosso estudo de hoje. Irmãos, então nós vamos, assim como a gente tem feito, versículo a versículo, né, trazendo aquilo que a gente pesquisou. Então, olha, Jó capítulo 7, versículos 1 e 2. Porventura não tem o homem guerra sobre a terra, e não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como o servo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga. Eu vou ler o 3 também, irmãos. Assim me deram por herança meses de vaidade e noites de trabalho me prepararam. Se a gente voltar aqui no capítulo 6, a gente viu Jó justificando as suas queixas, né? A gente sabe que ele está aqui, entre aspas, né, num debate ali com os seus amigos, né? Também amigos entre aspas, né, irmãos? Que já vimos que são amigos que nesse momento tão difícil da vida de Jó, que estão buscando ali uma culpa para Jó, né? Está passando por tudo aquilo. Então, nós vimos aqui, né, no capítulo 6, Jó se justificando, né, justificando o porquê dele estar se queixando. E aqui no 7 continua, então, né, essa justificação, em alguns momentos também, ele é como se ele falasse para Deus, né? Então, irmãos, quando fala aqui, né, conforme a gente já leu, porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Então, Jó aqui, ele está argumentando, né, que o seu sofrimento, a sua sina, é pior do que a de um trabalhador, né, de um jornaleiro. O uso da palavra jornaleiro indica com ironia que sua vida como servo de Deus tornou-se uma vida como de um escravo, né, como de um trabalhador qualquer. É uma vida de sofrimento, ao invés de ser uma vida, né, de alegria na presença de Deus.
Então, quando ele diz isso, né? Porventura não tem o homem guerra sobre a terra, e não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como servo que suspira pela sombra e como jornaleiro que espera pela sua paga, né, pelo seu pagamento, assim me deram por herança meses de vaidade e noites de trabalho me prepararam, né? Ele então fazendo menção ao tempo, né, que já levava ali o seu sofrimento. Aqui não afirma quanto tempo foi, né, mas dando a entender, né, com essas palavras, meses de vaidade, noites de trabalho, que foi um tempo longo, né? Então, continuando, versículo 4, não, 4 já está dentro aqui, né? Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei, mais comprida é a noite e farto-me de me voltar na cama até a alva. É a continuidade, né, aqui do versículo 3, né, a continuação, aliás. Então, mais uma vez, né, aqui Jó afirmando, né, que estava sendo longo o seu sofrimento, que estava sendo longa a sua noite. Irmãos, trazendo para a nossa vida essa situação aqui, né? E quantas vezes, em meio a um sofrimento, a luta, a uma tribulação, a gente também não acha que está demorando, não é mesmo, irmãos? E quando a gente está ali, olha, focado naquele sofrimento, naquele problema, né? Realmente parece que está demorando para passar, mas que eu e você, né, que nós compreendamos que há um tempo determinado para todas as coisas, há o tempo de chorar, mas também há o tempo de sorrir, né? Então, se você que está aí hoje ouvindo esse estudo de Jó, se você está atravessando um momento difícil, né, tão difícil quanto esse aqui de Jó, ou que não seja tão dessa forma, mas que seja difícil para você, porque cada um de nós sabe, né, é a sua carga, que você acredite que vai amanhecer, né, que vai chegar o tempo de você sorrir. Amém? É só um tempo ruim. E Jó mais à frente, né, a gente sabe que Jó vai receber, né, a sua vitória. Então, continuando aqui, olha, versículo 5. A minha carne se tem vestido de bicho. Eu vou repetir os 5, irmãos, porque a câmera parou de gravar aqui de repente. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável, né? Então, olha aqui, dando então a entender, né, que tinha ali, olha, vermes, né, sobre as chagas de Jó, sobre os seus machucados, né, que as cascas de suas feridas, né, tinham se aberto e que estavam soltando pus, né? Então a situação era muito terrível. E aí, então, né, ele faz também aqui menção, né, dessa situação que ele estava vivendo. E do versículo 6 ao 8 diz assim: olha, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perecem sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais, né? Então aqui, olha, Jó não acreditava, né, que teria ali uma solução para o seu problema. Ele achava que ele iria perecer, né, mediante aquela doença que ele estava atravessando, né, ali a situação, né, que ele estava vivendo. Então ele já não tinha mais nenhuma esperança, ele não conseguia enxergar, né, o desígnio de Deus ali para sua vida, no sofrimento que ele passava. Ele não tinha mais nenhum fio de esperança. Então, meus irmãos, conforme a gente já falou, né, se porventura você também está passando um momento tão difícil, de repente você foi desenganado pela medicina, eu não sei qual é o problema que você está atravessando, mas não perca suas esperanças. Creia que Deus é um Pai generoso, um Pai de amor, né? E que Ele tem um propósito com isso tudo, né? E que na hora certa você vai entender
aleluias, né? E você vai poder glorificar o nome do Senhor e você vai ver, né, que tudo que está acontecendo é por um grande propósito, porque Deus, ele nunca permite, né, que aconteça algo em nossa vida, aleluias, né, se não for para trazer um benefício para nós, amém? Creia nisso em nome de Jesus. Versículos 9 e 10, né? 9 e 10. Diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Né? Então, aqui, dando continuidade ao versículo 9, nós vemos que ele não tinha mais esperança de sobreviver, ele achava que tinha chegado o fim dele mesmo. Né? Então, ele descreve a sepultura como o lugar de que a pessoa nunca mais se tornará. Né? Então, o foco dele estava aqui na sua morte. Né? E no versículo 11, olha, por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Né? Então, olha, como ele entendia que era o seu fim, ele disse ali, então eu não vou parar de reclamar não, eu vou continuar me queixando sim. Né? Ele estava ali se justificando para os seus amigos, ó. E Jó, então, ele fala tudo isso, né, se queixando ali com a amargura, e sequer, né, ele estava ali preocupado de que Deus iria o interpretar mal, ou que viria, né, ali um castigo de Deus sobre ele. Não, ele estava falando do profundo ali do seu coração, mediante o sofrimento que ele estava vivendo. Né, irmãos? E lá na frente nós vamos ver, né, qual foi a conversa de Deus com Jó, porque sempre há uma conversa de Deus para com os seus. Falar coisas que vêm à nossa boca, a gente pode falar, nós temos livre-arbítrio, mas chega a hora, né, em que o Senhor nos chama para uma conversa, e a gente sabe que é isso que vai acontecer aqui na vida de Jó. Se você não sabe, continue conosco aqui, né? Semana a semana, que você vai entender. Amém? Glórias a Deus. Versículo 12. Deixa eu só virar a página aqui. 12 ao 14. Diz assim: sou eu, porventura, o mar ou a baleia para que me ponhas uma guarda? Né? Aqui ele já estava falando com Deus. Né? Olha, dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia, então me espantas com sonhos e com visões, me assombras, né? Quer dizer, aqui, olha, pesquisando, fazendo relação aqui ao mar e à baleia, era algo, né, que simbolizava o caos e as forças do mal, e eram até mesmo considerados deuses das religiões pagãs no mundo antigo. Novamente, né, Jó emprega metáforas, né, mitológicas para expressar a sua frustração e angústia profunda. Embora Jó interprete a guarda do Senhor como uma invasão de privacidade, Deus a projetou com bons propósitos em mente, né? Então, olha, quando a gente sabe, né, que Deus é o nosso guarda fiel, aleluias, é porque ele verdadeiramente é. Mas Jó ali nessa situação toda, né, de angústia, ele traz aqui, olha, como se Deus, né, fosse alguém que estivesse ali, né, invadindo, né, a sua privacidade ali, olha, quando ele diz isso, o versículo 12, né? Sou eu, porventura, o mar ou a baleia, para que me ponhas uma guarda, né, para que fique ali me vigiando, dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia, então me espantas com sonhos e com visões, me assombras, né? Então ele estava, entre aspas, ali, né, falando para Deus, né, que ele não era ali, né, como o mar e a baleia, que simbolizava o caos e as forças do mal, para que Deus ficasse ali como um guarda o vigiando. Né? Então, por conta de quê? Por conta dessa situação terrível que ele estava atravessando, e ele então não conseguia ver, aleluias, né, o cuidado de Deus, não, ele estava ali
olhando só para o seu problema, né, para a dificuldade que ele atravessava, ele não conseguia enxergar. E isso, meu irmão, minha irmã, não é diferente conosco. Quando a gente está atravessando uma situação muito difícil, a tendência nossa, né, é olhar para essa situação e desanimar, né? Mas que Deus, nosso Senhor, como um guarda fiel que é, aleluias, continue te dando força aí do outro lado, se porventura você está passando por isso, né? E que no momento em que cada um de nós, né, passe por uma situação difícil, que nós tenhamos, aleluias, a lembrança de que é o mesmo Deus, né, que depois, mais à frente, que nós vamos ver, né, dando uma grande vitória a Jó, ele também nos entrega uma grande vitória. Amém? Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Glórias a Deus. Versículos 15 ao 16. Pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que esses meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Né? Ele estava ali muito revoltado. E aqui, olha, quando ele fala Jó não, estrangulação, quando ele diz aqui, olha, deixa eu só voltar aqui, irmãos. Pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação, aqui não significa estrangulação no sentido real da palavra, não, né? Mediante os estudos que fiz, irmãos, não significa que Jó estava querendo tirar a sua própria vida. Quando ele afirma isso, pode-se fazer, pode se referir aos sintomas, né, da sua doença, tais como tosse, engasgo, meios que Deus poderia usar para matá-lo, realizando assim o seu desejo, né? Então ele sabia que nenhum de nós tem esse direito, né, de tirar a própria vida. Então, quando ele diz que é o homem para que... Não, deixa eu voltar. Versículo 15. Pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que esses meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias, né? Então ele pede a Deus, né, que o faça, né, que tire ali no caso, né, os dias dele. Mas Deus tinha um plano na vida de Jó. Amém? Isso era uma provação que ele estava passando, né? A gente sabe disso. E muitas vezes é o que acontece também para nós. Amém, irmãos? Versículo 17 ao 19. Que é o homem para que tanto estimes e ponhas sobre ele o teu coração, e cada manhã o visites e cada momento o proves? Até quando me não deixarás, nem me largarás até que engula a minha saliva? Né? Ele estava ali, olha, tão revoltado, e ele não queria sequer, né, que Deus continuasse ali todos os dias com ele, não. Né? Esse versículo se parece com o Salmo 8, versículo 4. Né? O Salmo 8, só para relembrar você, ele fala assim, olha, o salmista, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, né? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, né? Aqui já era o contrário. Aqui o salmista estava querendo dizer, né, que Deus era tão grande, tão maravilhoso, o que significa o homem para que ele, né, se lembrasse dele. E aqui, olha, Jó, no versículo, deixa eu só voltar aqui, no 17, né? Que é o homem para que tanto o estimes e ponha sobre ele o teu coração, e cada manhã o visites e cada momento o proves, né? Então o Jó aqui, ele usa, né, essa mesma palavra lá dos Salmos, mas num sentido negativo, né? Queixando-se de que o Senhor o visitava a cada momento, com espanto e assombros, né? Então ele estava ali tendo uma visão quase que diferente, né, da visão do salmista, né? Então, olha, ele estava ali incomodado mesmo com a presença de Deus. Ele não queria dar-se a entender que ele não queria a presença de Deus, né? Por conta ali da situação que ele vivia. O que ele queria verdadeiramente era que Deus o levasse, né? Tirasse a sua vida para o livrar daquele sofrimento, irmãos. E para finalizar, o versículo 20 e 21 diz assim:
Jó fala com Deus dessa forma, com o objetivo de que ele lhe mostre o que fez para tornar-se um alvo. Não, deixa eu ler, aqui eu esqueci de ler. Vamos lá, o 20 e o 21. Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que me não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás e não estarei lá. Né? Então, aqui, então, irmãos, ele estava muito revoltado, né? Quando ele fala isso. Ele fala para Deus: se pequei, que te farei, ó guarda dos homens, né? Ele chama Deus de guarda dos homens, né? Então, irmãos, Jó fala com Deus dessa forma, com o objetivo de que ele lhe mostre o que fez para tornar-se um alvo da perseguição que ele acreditava, né, ser divina, uma perseguição divina. Quando Jó chama o Senhor de guarda dos homens, emprega um termo que normalmente descreve a Deus de modo positivo, né? Como alguém que preserva o seu povo. Por exemplo, lá em Salmos 31, 23, fala assim, olha, amai, amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis, né? Então, quer dizer, aqui nós temos, né, Deus sendo mostrado, né, como um guarda fiel, né, um guarda que está ali para nos proteger, aleluias, né, e o tempo todo ele verdadeiramente é o nosso guarda fiel, né, irmãos? Mas quando Jó fala aqui, olha, ele está no auge ali, né, da sua angústia, e aí ele chama Deus guarda dos homens como alguém que está ali, ó, só para tomar conta da gente, no sentido de cobrar, né? Quando ele diz isso, olha, se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que me não perdoas a minha transgressão, né? Ele tinha ciência, né, de que quem poderia perdoar era somente Deus. Aleluias, né? E não tiras a minha iniquidade, pois agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás e não estarei lá. Né? Então, meus irmãos, aqui a gente viu aqui nesse capítulo, né, um Jó bem angustiado, bem desiludido, né, sem esperança. Mas vamos continuar a nossa leitura, né, até que a gente veja um Jó diferente, amém? Mas esse estudo, irmãos, ele vem trazendo, né, para nós uma grande reflexão, com certeza, né? Ele traz para mim e traz para você, no sentido de que Jó era um ser humano como eu e você, né? A gente sempre teve a tendência e também sempre foi comum, né, que os servos de Deus, né, tivesse Jó ali, né, como o rei da paciência, né? Tem até ditados populares, né? Ah, eu preciso ter a paciência de Jó. Mas aqui, quando a gente começa a estudar o livro de Jó, né, a gente vai vendo que houve um dado momento, assim como esse que a gente viu hoje, né, que Jó já estava ali, olha, sem paciência, já estava muito angustiado, aflito, pedindo a Deus que o levasse. Por quê? Porque ele era um ser humano, irmãos. E nenhum de nós é um super-homem, uma super-mulher, né, para poder, na hora da luta, da dificuldade, né, no momento que você está lá num leito de hospital, né, ou até mesmo em casa, que você está atravessando ali uma doença muito séria, né? Então qualquer um de nós também tem essas atitudes, né? E Deus, assim como ele perdoou o Jó, irmãos, ele perdoa você também, ele me perdoou, que eu também já atravessei momentos difíceis, já falei aqui algumas vezes, né? Vou repetir para quem nunca ouviu, no momento, né, da pandemia, eu tive muito grave, né, com Covid muito grave, mas o Senhor me sustentou, aleluia. E naquele momento ali, né, houve momentos também que eu fiquei nervosa, que eu fiquei angustiada, que eu chorei. Então, irmãos, isso é normal, né? Assim como a gente vê aqui, Jó, né? É normal na vida de qualquer um. Mas chegou o tempo, né, em que o Senhor me deu a vitória, né? Eu pude glorificá-lo e posso glorificá-lo até hoje. Né? Eu não me canso de dar esse testemunho, porque eu estava, né, numa situação
já praticamente desenganada, né, pelos médicos, pela medicina, pela enfermidade em si. Fiquei internada 1 mês, né, mas Deus me deu vitória e hoje eu posso estar aqui, né? Eu sempre choro, vocês me perdoam. É porque eu vejo, né, quão grande é o Senhor, né? E Ele me deu. Essa foi uma das vitórias, né, que o Senhor me deu, porque Ele já me deu muitas, irmãos. E com certeza na sua vida também não vai ser diferente, tá bom? Então, fique em paz, confia no Senhor. Esse momento difícil que você, porventura, né? Já tô repetindo porventura várias vezes, né, irmãos? Me desculpe aí. Mas se você, por acaso, né, estiver atravessando também um momento difícil, creia que vai passar. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Fica na paz do Senhor Jesus, né? Nós nos encontramos hoje à noite na meditação da noite. Semana que vem nós estaremos de volta, se Deus quiser, para darmos continuidade aqui com o capítulo 8. Não esqueça de deixar o seu comentário aí para mim. Amém? Glória a Deus, dizendo se está sendo edificante para você o nosso estudo ou não. E também para que nosso canal possa chegar aí nos primeiros 500 inscritos, deixa o seu like, aleluias, deixa a sua inscrição, amém? Glórias a Deus. E que Deus te abençoe e abençoe também a sua família, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.